Como nós podemos saber, ver, identificar o nosso chamado para Deus? Como nós podemos ter certeza que Deus está nos separando para algo? Muitas vezes nós temos dúvidas, ficamos pensando o que Deus requer de nós. É o que nós vamos conversar um pouco hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Muitas pessoas perguntam pela internet para vários produtores de conteúdo como é que eu sei o que Deus requer de mim, o meu chamado. Se eu tenho chamado pastoral, se eu tenho chamado para ensinar, se eu tenho chamado para louvar, o que Deus quer realmente que eu faça na obra de Deus. E é o que nós vamos conversar um pouco hoje. Não descobrir qual é o seu chamado, mas saber como identificá-lo. Para isso nós vamos lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo de número 5, para nós lermos do versículo número 15 até o versículo de número 20, que nos diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Nós acabamos de ler a passagem sobre o endemoniado gadareno, o qual Jesus havia expulsado uma legião de demônios. Legião essa que nós vemos através da leitura bíblica nos versículos anteriores, e para uma manada de porcos, e os porcos então pularem no precipício. Essa parte é muito dita, é muito pregada. O que eu queria analisar é após a libertação do gadareno. Ele então pede para ir com Jesus embora, para acompanhar a Jesus. O primeiro ponto, o primeiro momento é nós identificarmos, é nós vermos que as pessoas que lá viviam ficam com medo e pedem para Jesus e os seus discípulos então se retirarem, se afastarem da cidade. Jesus então é proibido de pregar. O Evangelho, as boas novas, são proibidas de chegar. Da mesma forma como em muitos lugares a igreja não chega com o pastor. A igreja não chega com a denominação, com a placa, com a liturgia de culto. E aqui eu não estou falando sobre a questão de que você vai para missionários, para lugares onde o evangelho é proibido. Em alguns casos, sim, mas em outros, Jesus requer apenas que você fale dele no seu trabalho, para o seu vizinho, através do seu testemunho de vida, do seu testemunho do que Jesus fez e muitas vezes do que está fazendo, porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por um momento difícil, mas somos fiéis, louvamos a Deus, fazemos tudo aquilo que Deus requer, mesmo parecendo que tudo dá errado, mesmo dando a entender que Jesus nos abandonou. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, como que ela consegue louvar a Deus, cantar, estar com essa alegria no meio de luta, no meio de dificuldade, no meio de desemprego, no meio de tanta coisa que faria ela desesperar, que faria ela, ou talvez outra pessoa, até terminar, encerrar, dar fim à sua própria vida.
É nesse momento que nós testemunhamos a ação de Jesus na nossa vida. E foi isso que foi requerido do gadareno. Que ele ficasse e falasse para os seus o que havia acontecido com ele. Ele fala para sua família, para toda a cidade. E sem Jesus estar ali presente fisicamente, já que Jesus ainda estava no seu ministério terreno, a mensagem é pregada. Mesmo sem os apóstolos, mesmo sem qualquer discípulo de Jesus. Através do testemunho daquele homem, muitos se maravilhavam do que tinha acontecido. Jesus continua a sua jornada. E mesmo sem pregar, sem ensinar, Jesus deixa uma semente para florescer e falar das suas maravilhas. Mas como isso me ajuda a saber qual é o meu chamado? A obediência, a busca em Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Dessa forma, eu consigo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o desejo, quais são os planos de Deus para a minha vida. E dessa maneira, dessa forma, eu consigo então seguir adiante. Dessa forma, eu consigo então entender o que Deus quer para a minha vida e assim cumprir o meu propósito através principalmente da obediência a Deus. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários também como você descobriu o seu chamado, se você já descobriu, para que assim nós possamos juntos conversar e entender a experiência de cada um com Deus para descobrir o seu chamado, para descobrir o seu caminho. Nos acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram, onde diariamente nós temos um contato com troca de devocionais, de mensagens bíblicas que venham edificar o nosso dia, edificar a nossa vida com Deus. Fazendo então parte da nossa comunidade, tanto lá no Instagram como também aqui no YouTube, que se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e venha participar aqui todos os domingos desse nosso bate-papo aqui para nós estudarmos, entendermos como deve ser a nossa vida cristã, trocando sempre experiências de vida e palavras de edificação. Deixe o like nesse vídeo se você gostou, para que o YouTube possa te mostrar mais conteúdos, assim como o nosso, tanto aqui do canal, quanto de outros produtores de conteúdo que falem de verdade da mensagem de Deus. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem dúvida do seu chamado, tem dúvida de como dar o seu primeiro passo, o pontapé inicial no seu ministério, naquilo que Deus tem para ela, quer seja no ministério, quer seja no trabalho, para poder incentivá-la a buscar em Deus, a descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dela. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.